Olá pessoas do Filover, olá para mais um vídeo, de novo como mostrando meu rosto, normal, e hoje a gente vai falar da função demônio. Então, a aula de hoje vai ser bem longa, eu geralmente tento gravar essas coisas em uma tomada só, sem muitos cortes no meio. Vamos ver se eu consigo fazer isso por um bom tempo, porque a gente realmente vai ter muita coisa para falar hoje. E se você não sabe que vídeo é esse, qual o contexto disso aqui, eu te refiro à tipologia junguiana, a playlist de tipologia junguiana, onde lá você vai encontrar todos os vídeos que você precisa ver antes desse, para que você entenda do que eu estou falando. Com isso dito, eu não pretendo enrolar muito, vou direto muito ao ponto assim. Função demônio, a atitude cognitiva da função demônio. Existem muitos exemplos do arquétipo do demônio que você pode encontrar em mídia, em filmes, e eu recomendo que você assista isso. Na verdade, tem muito a ser aprendido com essas mídias e filmes. Então, se você não assiste, pelo menos as mais famosas, mas até essas nichos, essas gemas que você pode encontrar escondidas, tanto na internet quanto em serviços de streaming ou livros, até leituras, eu acho que você está perdendo muito e você deveria se permitir ter acesso à cultura. Com a cultura eu falo até os animes, por exemplo, que eu vou citar aqui. Se tiver algum spoiler, eu vou também alertar vocês. Então, eu tenho uma lista aqui para falar, por isso que vai ser tão longo. A função demônio é a oitava função na cabeça de uma pessoa se a gente for contar o ego como sendo as 4 primeiras e a sombra de uma pessoa como sendo as 4 últimas. A função demônio fica lá embaixo e tanto simbolicamente na escrita da cabeça de uma pessoa no papel, nesse sentido que eu falei, mas também simbolicamente eu falo que o demônio ele está lá no submundo, ele está lá no fundo do poço, lá embaixo, lá no abismo. E isso é uma coisa muito importante de ser levado em conta quando a gente está fazendo uma análise arquetípica dessa função. E eu vou voltar para isso lá para o final da aula, mas então, com esse pequeno contexto do que se trata a função demônio. Porque se você veio aqui da esfera do MBTI, tem uma chance de que você ou talvez nunca ouviu falar dessa função, ou talvez você tenha sido aconselhado a nem prestar atenção nela, a nem pensar nela. E isso é ignorante. Eu acredito que esse assunto, eu diria até essa ciência, ela avançou a um ponto onde você consegue dizer o que a função demônio é realmente, o que ela significa pra gente. E, infelizmente, não é tão fácil assim você convencer as pessoas ou mostrar para elas, já que a maioria assume que tipologia é uma pseudociência. Então, uma coisa que eu encorajo e sempre eu vou encorajar vocês de fazerem sempre é verificar o assunto que está sendo dito. Vão na sua vida pessoal, encontrem pessoas, testem e veem se funciona. Claro que eu simplifiquei muita coisa, mas vocês têm que testar. Enfim, continuando. Vocês conhecem um tropo de histórias de ficção, de histórias que falam de um dragão que guarda um grande tesouro? Dentro da mente de vocês existe um dragão, existe um monstro, existe uma besta que guarda um grande tesouro. E vocês precisam saber lidar com essa besta, saber derrotar ela, para que você tenha acesso a todo esse valor, esse potencial psicológico. E senão, vocês nunca vão atingir o potencial total de vocês. As chances são de que vocês podem estar desperdiçando tempo de vida, estar estragando a vida de vocês, estar criando consequências ruins e todos os outros problemas que a gente vê, especialmente o que? Ignorância. A gente pode ver no dragão que guarda um tesouro o primeiro exemplo da função demônio sendo mostrada na ficção, mas é um exemplo bem leve. Eu vou pegar outros exemplos bem melhores depois. Mas vamos pensar na nossa cabeça como a jornada do herói. Literalmente uma jornada do herói. A primeira função é um herói. Ele encontra Ele começa sendo uma criança. Se você olhar o desenvolvimento da cabeça de uma pessoa na vida dela, vai começar pela função criança. E depois que a gente realmente tem um desenvolvimento da função herói. Depois você encontra o mestre, o parente, você encontra as inseguranças do herói, a inferior. E aí depois você tem a descida para o submundo. Se você já viu o livro do Campbell, eu vou deixar imagens aqui.
Inclusive, tem tantos exemplos do demônio que eu não vou nem me dar o trabalho de citar todos, porque é muito, e eu vou dar esse trabalho na parte da edição, mas enfim. Nessa descida, você vai encontrar o inferno. Mas o que eu quero dizer com o inferno? Mais e mais eu me convenço de que o inferno não é uma coisa, um lugar que você acha em algum canto escondido do universo, não. O inferno é uma coisa dentro de você. O inferno é uma coisa individual. Não é que você vai fisicamente, no sentido de contiguamente você vai chegar até lá, não. Ele está dentro de você. Ao ter a função demônio mal desenvolvida, ao ter a função demônio contra você, você tem um inferno pessoal. E nesse submundo você precisa passar por inúmeras dores. É dessa função que vem a nossa condição humana. É dessa função que vem a nossa propensão a odiar, a causar o mal. É uma função que tem um grande potencial de destruição. Ela representa o mal puro. Enquanto a função Nêmesis ela representaria uma espécie de vilão que apenas se contrapõe ao herói, que apenas tenta criticar o herói junto com o crítico, que apenas tenta, vamos dizer, provar algo para o herói. O demônio é bem mais ardiloso. O demônio ele cria mentiras, ele distorce, ele mente para você, a função demônio. As pessoas frequentemente se enganam quando se trata do assunto da função demônio, porque a função demônio está mentindo para proteger a sua função inferior, porque a forma mais rápida de chegar à função demônio de uma pessoa é pela função inferior. Se você atacar a função inferior de alguém, se você abandonar, negligenciar ou qualquer coisa hostil em direção ao inferior de alguém, você pode se preparar para a função demônio saindo da sua jaula, porque ela é enjaulada, ela é presa, ela é reprimida nos fundos da mente de uma pessoa. E quando ela consegue sair da jaula, ela tenta utilizar o máximo que ela pode naquela hora, porque é como se fosse um cachorro que fica preso dentro de casa e que pode sair muito pouco. Quando ele sai, ele vai tentar aproveitar ao máximo. Então, um exemplo que talvez alguns de vocês já tenham pensado, a própria raposa do Naruto é um demônio que é enjaulado dentro dele, é preso dentro dele, e tem horas que ele está numa situação difícil em que parece que nada mais funciona e ele é obrigado ao que? Recorrer ao demônio. Então, para uma pessoa utilizar essa função, ela precisa de alguns requerimentos, como qualquer outra função. Geralmente, ela acontece através do ódio. Quando você machuca a inferior de uma pessoa, quando você faz ela te odiar, ela utiliza a função demônio dela para ferrar com você ou com ela mesma, ou com os dois, com todo mundo. E outras situações seriam, por exemplo, quando você tenta resolver um problema da sua vida usando o seu ego, não funciona. Você tenta usar o seu inverso, também não resolveu o problema. Você tenta usar a sua sombra, o seu inconsciente, também não resolveu. Seu último recurso é aquele botão vermelho que libera a besta, a criatura irracional do ódio puro. Então a gente consegue ver um tema recorrente aqui, uma dicotomia na função demônio, que é o ódio versus o amor. Você tanto pode ativar a função demônio através do ódio quanto através do amor. Tudo depende de como você está fazendo essa transição cognitiva. E a função demônio ela é o portão para o superego, para aquela parte da sua mente que é a sua pior parte, o seu reflexo realmente mal. A sua parte que é o verme na sua cabeça que faz você ser humano, ser imperfeito, que faz você ter pontos cegos, porque ela vem junto com a função trickster no ladinho. Então, frequentemente, ela está ali lhe enganando, distorcendo a verdade. Então, se você é capaz de atingir o verdadeiro amor, porque é sobre isso que o desenvolvimento da função demônio realmente se trata, então você consegue usar a função demônio bem. Se você consegue atingir o verdadeiro amor. Eu não vou nem tentar explicar nessa aula o que é o verdadeiro amor, porque é uma questão grande por si só. Mas vamos dizer que tem muito a ver com alguns temas que eu vou citar aqui que tem relação com a função. Por exemplo, as pessoas frequentemente negligenciam a função demônio porque elas odeiam algum aspecto relacionado a ela. Eu vou tornar isso bem mais concreto quando a gente chegar nos exemplos dos tipos. Mas a função demônio ela se trata do caminho do sacrifício, ela se trata do caminho do negligenciar o eu alguma hora
para depois fazer o bem pelo coletivo, pelo bem maior. Muitas vezes acontece um autossacrifício, acontece um ato heróico onde a pessoa ela renega o seu ego, o seu eu, ela por um momento se torna angélica, esse demônio, e ela é capaz de fazer algo bom com aquela função, em vez de algo ruim. Você pode usar essa função para o bem e para o mal. Depende de como você escolhe. Essa função se trata muito do que a gente pode chamar de significativo e expediente. Isso vem do Jordan Peterson. Existem duas formas de fazer qualquer coisa na vida. Uma delas é a significativa e a outra é a forma expediente. Então, a forma expediente é a forma rápida, é a forma que não... é a forma dos tolos, para ser honesto. Uma forma expediente é, por exemplo, em vez de passar horas incontáveis estudando um assunto para falar dele, é ir no chat GPT ou honestamente roubar a ideia dos outros. É pegar trabalho dos outros ou tentar de qualquer forma desmascarar ou pegar atalhos para chegar mais rápido no resultado que você quer. Sendo que aí você vai achar o ouro de tolo. Você vai cair, você vai ser que nem aquela lebre que corre rápido demais, fica cansada e tem que descansar e parar subitamente. O caminho expediente ele não é significativo porque ele evita a essência da coisa, ele evita o que faz a coisa ser ela mesma, a alma das coisas. E isso me lembra muito de uma frase do Harry Potter que é: frequentemente a gente é forçado a escolher entre o certo e o fácil. O expediente é fácil, mas ele é certo? Tem muitos exemplos disso que a gente pode encontrar na vida real. Você pode escolher ser honesto e ter sua vida mais difícil, ou você pode escolher mentir e enganar os outros para facilitar a sua vida. A função demônio também pode ser vista no trato faustiano. Se você não sabe o que é o trato faustiano, eu recomendo que você pelo menos pesquise sobre esse livro chamado Fausto, de Goethe. É um livro onde o protagonista ele faz um trato com o demônio para obter conhecimento e poder. E frequentemente a gente vê na cognição de uma pessoa, depois que o demônio começa a mentir para ela, que começam a acontecer esses conflitos mentais, porque o herói, a função mais alta, está batalhando com a função mais baixa, o demônio, que tem uma força igual, se não o demônio é até mais forte. Eles fazem um trato, mas é um trato mal feito, é um trato faustiano, onde sua alma é vendida, onde sua honestidade é vendida. E tem várias formas que isso acontece. Isso é uma forma simbólica de explicar esse assunto. A gente também consegue ver que, porque a função demônio ela é responsável por nossa condição humana, por nossas imperfeições, a gente vê que algumas pessoas respondem a isso com um transhumanismo. Elas tentam superar o fato de serem humanas em si. E sim, a gente já falou aqui sobre superar a si mesmo. Mas não, eu não acho que é certo, eu não acho que é uma boa ideia tentar deixar de ser humano. Eu acredito que uma pessoa que teria um corpo de máquina enlouqueceria muito rapidamente. E isso pode não ser tão atual. Na verdade, é muito difícil prever quando que a gente vai atingir imortalidade através da tecnologia. E se vai atingir. Pelo que eu li, eu não acho que é possível transferir sua consciência para algo, para deixar bem claro. Eu posso falar sobre isso se vocês estiverem interessados. Mas eu ainda acho que é possível pegar o cérebro de alguém e colocar em um corpo metálico. Não a consciência, mas o cérebro. E eu acredito que essa pessoa enlouqueceria muito rápido, porque a biologia não foi feita para ser compatível com um corpo de metal, com um corpo sintético, artificial. E isso é só um dos pontos que me fazem ter receio com o transhumanismo, com essa ideia de se tornar uma máquina no futuro. Quando a gente se torna transhumano, a gente não transcende a nossa condição humana de verdade. O superego continua existindo na nossa alma, na nossa mente. E ele vai ressurgir, ele ainda vai sair da gaiola. O transhumanismo é expediência, é tentar chegar nesse estado de se tornar que nem Deus, imortal, sendo que você não fez isso da forma significativa. O que seria uma forma significativa de se imortalizar? Deixar um legado na Terra, fazer parte de um grande trabalho, fazer algum trabalho, deixar ele para que as pessoas lembrem. E vocês sabem, vocês lembram de pessoas na história que fizeram grandes descobertas, grandes invenções e até hoje são lembradas.
Todo mundo sabe quem é Albert Einstein. Ele deixou um legado. Todo mundo sabe quem é Isaac Newton. Ele deixou um legado. 2 INTPs que deixaram um legado por causa das suas descobertas. Eles foram imortalizados. Como eu tinha dito antes, o demônio é sobre o caminho do sacrifício. Ele é sobre quando você começa a deixar de lado apenas o seu ego, porque não entendam errado, não é sobre você negligenciar a si mesmo ou maltratar a si mesmo, mas conseguir por um momento, por um instante, não para sempre, não de forma habitual, deixar de lado suas preferências do ego para olhar o mundo do ponto de vista do demônio. Porque, na verdade, ele está tentando contar algo para o seu superego. Ele tem um ponto, ele quer que o herói que é orgulhoso, o herói que é imprudente, escute ele para entender o que é que ele tem a dizer. Porque, se você percebeu, a função mais alta e a mais baixa, elas cancelam uma a outra. As funções elas têm essa propriedade de serem diametricamente opostas, então você vê elas se cancelando. E se você não escutar a sua função demônio, ela fica cada vez mais forte dentro da jaula dela até você não aguentar mais. E aí acontece o que a gente chamaria de possessão. Lembra que eu disse que ela tem uma grande capacidade de fazer o mal? Os grandes atos de maldade que a gente já viu acontecerem na história humana foram graças à função demônio. Os grandes atos de crueldade foram graças à função demônio. Entendem a importância disso? Se vocês não desenvolverem essa função na cabeça de vocês ou não procurarem, vocês nunca vão atingir uma integração do seu eu, vocês nunca vão atingir iluminação, vocês nunca vão manter sob controle aquilo de vocês que torna o mundo um lugar pior. E ainda estão perdendo o presente de usar a função de maneira angélica, que é algo tão raro. Para algumas pessoas demora décadas para chegar num ponto onde eles conseguem usar a sua função demônio de forma angélica. E muitas vezes, quando esse desenvolvimento é feito, ele é acompanhado da morte da pessoa. Porque um tema que está correlacionado à função demônio é a reconciliação com a morte. É aceitar que você não vai viver para sempre, é aceitar que você é humano, que você tem fim. E o transhumanismo é uma rejeição disso. É uma abominação. Uma pessoa transhumanista enlouquece. Ela vive muitas centenas de anos e ela começa a não entender mais quem ela é perante os outros. Se vocês querem um exemplo de como o transhumanismo pode enlouquecer uma pessoa, eu vou deixar a recomendação de uma série chamada Altered Carbon. Nessa série, basicamente, eles atingiram a imortalidade através da tecnologia, transferindo consciências de um corpo para o outro. E você vê que quanto mais velho essas pessoas vão ficando depois de se tornarem imortais, mais entediadas com a vida elas ficam. Porque existe sabedoria, existe beleza em ser uma criança. Existe sabedoria, existe beleza em ser novo e não saber sobre a vida. Para uma criança tudo é incrível. Elas olham para insetos, para as plantas, para o sol, para o solo e elas ficam maravilhadas. Uma pessoa velha já viu aquilo por muitos anos e isso não maravilha mais ela. Existe um ponto onde você vive por tanto tempo, tem tanta experiência que nada mais te impressiona, nada mais te toca, você já fez tudo o que queria. E o que é que acontece? Essas pessoas começam a buscar extremos cada vez piores para conseguirem sentir alguma coisa, porque elas já não se sentem mais vivas. Porque as pessoas transhumanistas não estão vivas de verdade, elas estão congeladas no tempo, são mortos-vivos. Porque para estar vivo é necessário ter uma morte, um precisa do outro. Se você elimina a morte, você elimina a vida. Eles podem não ter morrido, mas eles também não estão vivendo. Eles estão buscando coisas cada vez mais extremas, cada vez mais arriscadas, cada vez mais bizarras, para se sentirem vivos de novo. E é por isso que nessa série você vê tantas pessoas ricas, imortais, com fetiches tão estranhos, com hábitos e prazeres tão estranhos. Porque as coisas normais já não tocam mais elas. E para finalizar essa fala, eu vou dizer que a função demônio se trata de destruição e renascimento. Existem momentos na vida de uma pessoa onde as coisas estão ficando muito ruins, está tudo indo pra merda, está tudo ficando tão ruim que é melhor clicar naquele botão vermelho e dar um reset. Com isso eu falo mudar de vida, eu falo, ou seja, uma grande mudança, uma grande separação, mas tem horas em que é mais fácil se livrar para conseguir outra do que tentar consertar.
Isso pode ser, por exemplo, uma pessoa que vive numa cidade que é abusiva com ela e ela decide viajar totalmente e sumir, talvez mudar de nome, talvez mudar de país, seja lá qual mudança extrema a gente está falando, é quando ela decide passar por esse processo de renascimento, que é extremamente doloroso, mas às vezes é necessário. O demônio e o superego têm um propósito na sua cabeça. O que importa é que você saiba usá-los com sabedoria. E é importante que você entenda que você não tem o status de Deus. Tentar ser imortal, tentar definir absolutamente o que é verdadeiro, falso, bom e mal, é tentar ser que nem Deus, é tentar ser absoluto. Eu estou absolutamente correto. Você não é assim, você é humano, você é incapacitado. Eu sou humano, eu sou incapacitado. Toda vez que eu falo aqui com vocês, eu tenho que ter em mente que eu também tenho limitações, que eu também sou humano, e eu vou falar da minha função demônio aqui. E o herói, como eu disse, ele é orgulhoso. Ele pode tentar chegar a esse estado de ser poderoso que nem um deus, mas como vocês viram no vídeo da função herói, ele tem que se tornar um guerreiro. O guerreiro que faz o seu trabalho e não busca nem ser reconhecido por isso. Ele só está fazendo o seu trabalho. Ele mata o dragão, pega todo o ouro e não conta pra ninguém. Volta pra cama. Então, esse primeiro trecho do vídeo, eu acredito que eu deixei bem detalhado. Então, a gente vai partir para o segundo agora, onde a gente vai falar dos detalhes técnicos e tipológicos desse arquétipo na cabeça de uma pessoa. Vamos lá! Começando pelas funções de percepção, hora de criticar, talvez agradecer também, não tem que só criticar, enfim. Função NE demônio. ESPs, ESTPs, ESFPs. Ai, que função demônio engraçada, viu? Porque, longa história, mas vocês, NE demônios, vocês tentam evitar as consequências das suas escolhas ruins. Porque é tão engraçado. A sua NE inferior tá tipo, eu tenho medo de fazer escolhas ruins, eu tenho medo de fazer escolhas ruins. Só que ao mesmo tempo, para aliviar o medo de vocês, vocês utilizam da sua SE herói para passar as consequências das suas escolhas e os seus problemas para os outros à sua volta. Você faz uma escolha ruim e os outros à sua volta são forçados a lidar com as consequências da sua escolha. E você está constantemente fugindo das consequências ruins da sua escolha. Patético. Não façam isso. Vocês têm que se responsabilizar pelas consequências da sua escolha. Vocês não têm o direito de roubar o futuro dos outros, porque uma distorção que a NE demônio pode fazer é fazer você pensar, parecer que, perceber, mesmo que não seja verdade, você pode perceber isso e achar que alguém está tirando sua liberdade de escolha, quando essa pessoa não está. Sua NE inferior está tipo, minha liberdade de escolha está sendo tirada, portanto eu tenho o direito de tirar o futuro dessa pessoa, onde vocês machucam, incapacitam, roubam o futuro dos outros. Por que será que tem tantos SPs na prisão? Por que é o tipo mais comum aí para a prisão? Porque eles abusam da liberdade. Eles geram consequências que geralmente os SJs, os que têm esse alta, são capazes de lidar, têm que consertar e têm que lidar, mas existe um limite. Já percebeu que por causa disso vocês não são muito queridos e vocês não são muito convidados para eventos? Porque as pessoas têm medo que quando vocês chegarem vocês vão causar o caos? Então, tem muito que pode ser dito aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido que vocês frequentemente tendem a negligenciar as consequências dos seus atos. Vocês frequentemente põem a sua escolha acima da escolha dos outros e frequentemente remove a liberdade dos outros, inclusive tenta forçar eles a resolver seus problemas, comanda eles. E você nem sempre pode fazer isso. Enquanto isso, a minha demônio, ele demônio, é o contrário. Em vez de ser negligenciar as consequências, a nossa NE inferior constantemente vê as consequências das nossas ações. E ela não só vê as consequências, como ela imagina possíveis consequências ruins que nem aconteceram. Então a NE demônio frequentemente não faz nenhuma decisão, não faz nenhuma escolha. Porque vocês são muito aversos a riscos, vocês têm medo de tomar riscos. Vocês frequentemente reprimem os seus impulsos e seus desejos em nome da segurança, da zona de conforto da sua SI herói. Vocês querem ficar confortáveis toda hora. Qual é? Vocês têm que tomar riscos.
Vocês têm que fazer coisas que podem gerar consequências ruins. Vocês têm que ter a confiança de que se a consequência ruim vier, a minha SI vai aguentar. Eu tenho força para aguentar as consequências ruins. E se torna masoquístico, se torna abusivo, porque esses desejos que vocês reprimem, eles não ficam presos na jaula do demônio para sempre, eles voltam e possuem você. E aí quando você encontra ISFJs, ISTJs que não se sentem desejados porque, sabe, a função inferior deles foi negligenciada, que eles começam a abandonar grupos de pessoas para ir ser hedonista. E aí você encontra eles gastando todo o dinheiro com prostitutas, com drogas, com aposta, jogando videogames o dia inteiro, gastando com comida que faz mal, mas é gostosa. Tudo porque eles não foram capazes de ceder aos próprios impulsos por algum tempo e se soltar. Tudo porque eles não se sentiram desejados. É uma função complicada, NI demônio. Esse é só um dos efeitos que ela causa. Ela pode causar insônia também. É só você garantir de que você está cumprindo os seus desejos e que você está fazendo escolhas e tomando riscos. Senão ela vai ficar brava com você, porque o superego é outra pessoa na sua cabeça, tentando te dar um conselho, tentando te dizer o que você deveria fazer para ser uma pessoa mais equilibrada no meio entre duas visões opostas. E se você não seguir os conselhos, as consequências vêm. Hedonismo e insônia. SE demônio. Eu acho tão interessante porque recentemente a gente tem falado mal de SE demônio, então eu vou tentar falar bem de vocês. Porque eu já vi vocês fazerem coisas, eu já vi SE anjo, eu já vi como SE demônio pode ser bom para a humanidade. Mas, primeiro pelo ruim, né? Então, SE demônio tem um ódio pelo mundo material. Vocês odeiam o mundo material, ele é tão inconveniente. Eu preciso comer, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. A sua SI inferior já não aguenta mais tanta pressão, já não aguenta mais tanta obrigação, tanta coisa que você tem que fazer. E vocês ficam chorando e odiando que o mundo obriga vocês a fazerem coisas. E aí, quando vocês não estão desenvolvidos, quando vocês estão sendo patéticos, vocês se tornam sadistas, vocês começam a pegar toda essa pressão que foi botada em vocês, pegar toda essa, seja raiva, ansiedade, tristeza, não importa, e começa a externalizar para os outros, e começa a querer que os outros sintam a sua dor. Porque, se você já percebeu esse padrão, onde a função inferior é negligenciada, então automaticamente, por órbita, você encontra a função demônio ali embaixo, você tem, por exemplo, se minha liberdade vai ser tirada, então ninguém pode ser livre, NI inferior para NI é demônio. Se ninguém me quer, então eu vou me querer, eu vou fazer o que eu quero. E o que eu quero? Abusar de prazer, NI demônio. E SE demônio, se eu não tenho conforto, se ninguém me dá conforto, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o conforto de todo mundo. Todo mundo vai não ter mais sua zona de conforto. Não existe mais ordem, não existe mais consistência, não existe mais segurança. Vocês arriscam a segurança dos outros. SE demônio já foi responsável por muita destruição em massa, por muita matança, por vingança. É vingativa. Como é que tal demônio pode ser redimido? Porque vocês já ouviram eu falar antes dessa sessão sobre como existe uma versão angélica da função demônio. E se você estuda teologia, se você estuda simbologia, você percebe que demônios nada mais são do que anjos caídos. Demônios só são anjos invertidos. E existem histórias bíblicas, eu não vou conseguir citar o número específico, e seria bem legal se algum de vocês até soubesse e conseguisse citar, onde, por exemplo, um homem está no inferno, e como eu já disse, o inferno é pessoal, mas simbologicamente, mitologicamente, contar o inferno como se fosse um lugar que você pode ir, facilita entender a história. Enfim, ele está no inferno e tem vários demônios torturando ele de várias formas. E esse homem está tipo, por que vocês estão fazendo isso? Por quê? Por que eu? Qual o propósito de tudo isso? E aí, um dos demônios para de torturar ele e vira para ele assim e diz, a gente está queimando as mentiras.
Vocês têm que entender que a dor existe, que essas limitações, que o ódio, tudo isso que foi imposto em vocês foi com o propósito de criar diamantes. Mas para que diamantes sejam criados é necessário muita pressão. E o que seria um jeito expediente de fazer diamantes? Um laboratório. Diamantes de laboratório não valem porra nenhuma, porque eles foram feitos de forma expediente. Um diamante que vale muito foi feito de forma significativa. Demorou milhares de anos, quem sabe, de tanta pressão e dor. Você quer se tornar duro que nem diamante, você precisa passar pelo inferno, o seu inferno. Ele tem esse propósito. Então, é necessário redimir o demônio, é necessário tornar ele um anjo de novo, é necessário entender o porquê um anjo decidiu te torturar. E como é que esse demônio pode se tornar angélico? Vocês podem, em vez de dar más experiências às pessoas, vocês podem dar boas experiências para as pessoas. E eu já vi vocês virarem artistas, vocês virarem... na maioria artistas, mas eu não vou nem saber do que chamar, enfim. Onde vocês criam músicas, criam espetáculos, performances, jogos, que são boas experiências, que as pessoas trazem satisfação daquilo. Vocês podem trazer muita satisfação ao mundo. Eu falo isso especialmente para NFTs em específico. O que vocês podem fazer com a sua SE angélico é fazer as pessoas perdoarem umas às outras. Vocês podem utilizar a pressão da sua SE, que obriga as pessoas a fazer coisas, a obrigar elas a se perdoarem. Você pode, na base da força mesmo, impedir um conflito. Se não fossem NFTs, a gente não teria o perdão e a gente continuaria guerreando até o fim dos tempos. Os melhores amigos, uma vez já foram inimigos. Se você consegue se reconciliar com a pessoa, você acaba tendo muito mais proximidade com ela. E nessa era moderna de hoje em dia que a gente é muito averso a riscos. Talvez isso seja eu projetando a minha N-demônio, mas a gente é muito marica. A gente tem medo de brigar, a gente tem medo de ser polarizante, de falar o que a gente pensa mesmo que ofenda, porque eu sei que existem consequências para fazer isso. Mas qual é o preço da gente se reprimir tanto para ser agradável e evitar brigas? O que é que a gente está perdendo? Quais as opções de, por exemplo, reconciliação? Porque parece que as pessoas não são mais maduras hoje em dia. A gente não pode mais ter uma discussão e chegar num resultado onde a gente diz, ok, a gente continua discordando, mas não vamos ser inimigos. Ou, melhor ainda, chegamos em uma conclusão, agora a gente concorda. Geralmente, a maioria das brigas termina com um odiando o outro para sempre, ou nunca mais se falando. Isso não é maduro, isso é infantil. O que eu mais odeio pensar é que a gente poderia estar vivendo num mundo com crianças de corpo grande. Você não quer ser uma criança de corpo grande, você quer desenvolver a sua mente, você quer ser maduro. Agora, é engraçado eu falar isso, eu sou até hipócrita, porque eu sou bem jovem, e existe esse mito do jovem sério, esse mito... Então, eu tento ser sério, mas eu ainda estou me desenvolvendo, e vocês sabem, esse canal tem ironia, eu gosto de ironia, eu gosto de rir, enfim. Eu espero que vocês tenham entendido que SE Anjo pode causar uma boa experiência para as pessoas. Inclusive, através da dor, através da má experiência, vocês podem fazer as pessoas crescerem. Parte da sabedoria da SE Demônio está em perceber que a dor nem sempre é algo ruim, que você precisa causar dor a alguém, seja de X forma, para fazer com que essa pessoa cresça. E não é que compaixão, não é que conforto não possa fazer alguém crescer. Com certeza, tem pessoas que precisam de compaixão e conforto para ter um ambiente suscetível ao crescimento. Mas tem pessoas, especialmente aquelas que têm um ego muito orgulhoso, aquelas que são muito cabeça dura, que precisam de muita pressão adicionada na sua cabeça para que elas consigam crescer e mudar. E evitar um destino ainda pior. Porque o que você quer é que a função demônio e a herói trabalhem em conjunção. E um exemplo disso seria N-Herói salvando o futuro da humanidade. Como? Fazendo com que a humanidade, cabeça dura, perceba os erros que ela cometa antes de cometê-los no futuro de forma pior, para não se destruir no futuro. Melhor sofrer a dor agora do que depois, que é cobrada com juros. Então, uma forma significativa de usar esse demônio é assim, fazendo os outros crescerem. Uma forma expediente é essa, desabafando seus sentimentos e causando dores desnecessárias nas pessoas. SI, demônio. Vocês são masoquistas. Vocês odeiam as limitações do seu corpo.
É igual o que eu tinha descrito para esse demônio, só que com outros aspectos também. Por exemplo, vocês odeiam que seu corpo tem necessidades, vocês odeiam que vocês têm que escovar os dentes, que vocês têm que comer, que vocês têm que dormir, que o seu corpo não é capaz de alcançar a força de vontade da sua Inni-Herói. Sua Inni-Herói sempre cheia de força de vontade, obsessão, determinação. Eu vou fazer, eu sei o que eu quero. Sendo que vocês não se esforçam muitas vezes, ou seu corpo não é capaz de aguentar tanta pressão que vocês botam. E aí vocês se destroem no processo porque vocês são o fogo que brilha mais alto, mas o fogo que mais brilha é aquele que se destrói mais rápido. Vocês precisam cuidar da saúde de vocês. Esse demônio leva vocês a se cortarem, a pegarem doenças sexualmente transmissíveis, leva vocês a comerem de forma horrível, o que leva a problemas de saúde e vai dar problemas quando vocês se tornarem mais velhos, porque quando vocês são mais novos, dormir pouco não vai causar nada, mas o tempo cobra com juros. Vai levar vocês a estragarem o corpo de vocês bem mais rápido, a longevidade de vocês não é tão alta, leva vocês a terem doenças raras. Esse demônio sempre tem essas doenças raras que ninguém sabe a explicação. Então, quanto mais cedo você conseguir cuidar do seu corpo, melhor. É claro que isso também leva a atos de sacrifício, porque é o seguinte: uma forma significativa de usar esse demônio seria: eu vou me sacrificar para um bem maior. Jesus fez isso. Uma forma expediente de usar esse inferior é: eu não recebo atenção, então eu vou despejar gasolina em mim e botar fogo para chamar a atenção. Porque esse inferior quer atenção, vocês querem atenção. E tá tudo bem, querer atenção não é algo ruim. Sendo que lembra, quando a função inferior é negligenciada, frequentemente a gente vai para a função demônio para compensar. Então é tipo: ninguém me vê, ninguém me dá atenção, então eu acho que eu vou me destruir para ver se alguém me nota, para ver se alguém me salva, alguém me salva. Não façam isso. Pedir ajuda não é um problema, mas se destruir não é a resposta. Eu não consigo nem lembrar. É porque é tão comum que esses tipos sejam tão autodestrutivos que isso leva vocês ao suicídio. Eu pensei em citar que isso aqui era um dos melhores assuntos, mas quando eu falo melhor, eu não falo bonito, eu falo um dos assuntos mais importantes que tem. O suicídio não é a resposta. E INFJs provavelmente são o tipo que mais comete. E eu sei que a maioria da humanidade não entende vocês. Eu sei que isso acontece com todo mundo, para falar a verdade, com alguns mais que outros. Eu sei que as coisas não são fáceis. Eu sei que parece que o inferno não acaba às vezes. Porque algumas pessoas estão no seu inferno pessoal. Algumas pessoas estão sendo torturadas pela sua função demônio. Mas só entenda que não é a resposta se matar. Pessoas importantes já foram perdidas porque sua mente foi negligenciada. A sua saúde mental. E olha que eu sou um FE Trickster, eu nem sei ser muito bom com sentimentos. E aí vocês estão tipo: como é que ele vai deixar o vídeo com um tom melhor agora que ele falou de um assunto tão pesado? Enfim. Indo para as funções do julgamento. TE demônio, vocês são bem interessantes porque vocês têm TI inferior. Então vocês frequentemente querem falar o que pensam. O que é normal querer ser ouvido. Sendo que vocês têm esse problema onde vocês odeiam ouvir pessoas, especialmente aquelas que discordam de vocês. TE demônio, TI inferior, NFJs, SFJs, vocês deveriam estar escutando as pessoas 4 vezes mais do que vocês falam. Aquele que escuta mais vai ser muito mais inteligente do que aquele que fala mais. Se você passar um bom tempo escutando, você vai ser inteligente. A sua insegurança de ter inferior é que você é burro. Você tem tanta insegurança de não saber que você nem percebe que se você escutasse as pessoas muito mais do que se você falasse, você saberia muito mais do que elas. Na verdade, quem fala está entregando algo e perdendo algo. Quem escuta está recebendo algo. Vocês têm que se tornar bons alunos. Infelizmente, vocês são um dos últimos a perceber que vocês não sabem de nada e desenvolver essa humildade para saber dizer: eu só sei que nada sei.
A gente nunca sabe de tudo. Lembra que eu falei sobre querer se tornar que nem Deus, sobre querer ter um conhecimento absolutamente certo? Isso é, isso é uma abominação. Ninguém tem certeza de nada. Isso é dizer eu sou igual a Deus. Vocês não têm. Vocês são os primeiros a ficar se achando sabe tudo, querendo encontrar formas de provar que vocês são inteligentes, encontrando títulos. É tão engraçado, porque TE é sobre títulos e TE demônio fica encontrando títulos para tentar provar que a TI inferior deles vale a pena ser escutada. Não tem nada de errado em escutar alguém que usa títulos. Só que você tem que entender que se você deixa de ouvir uma pessoa só porque ela não possui títulos, você está sendo ignorante. Não tem outra forma de dizer. Você realmente acha que é só um título que valida o que a pessoa fala? Tem muitas pessoas que você ouve na sua vida que elas sabem do que elas estão falando e elas nunca passaram por nenhum curso formal para isso. Como seria bom se vocês, demônios, aprendessem a escutar e pensar que a opinião das pessoas realmente importa no processo de ajudar elas, em vez de completamente ignorar esse aspecto. Porque vocês têm FE herói, né? Vocês andam ajudando todo mundo. Vocês pensam, eu sou uma pessoa que se importa tanto, eu ajudo as pessoas tanto. Então, você precisa saber a opinião das pessoas para ajudar elas. Não dá para ajudar uma pessoa sem saber a opinião dela, muitas vezes. Não é como se isso fosse algo que não importa e não está no processo. E pior ainda, vocês podem criar esse contrato implícito, onde é tipo, eu sou uma pessoa que é tão bondosa, eu sou uma pessoa que se importa tanto, que o que eu espero de você é que você me escute e que você não fale. Isso é extremamente manipulativo e você não deveria fazer isso. Contratos implícitos não são coisas boas, contratos implícitos são abomináveis, são patéticos, então não faça. Não espere coisas das pessoas de volta e depois brigue com elas porque elas não lhe deram, sendo que você nunca nem falou o que você espera delas. E por que você esperaria isso delas? Por que as pessoas não podem falar o que pensam para você, mesmo que elas discordem de você? Você não sabe tudo TI inferior. Ok, TI demônio. E SFPs e NFPs, vocês tendem a ser muito iludidos, vocês tendem a acreditar em muitas mentiras porque a sua TE inferior é super sensível, vocês têm medo de acreditar na coisa errada, mas vocês constroem crenças servindo sua FI herói, seus valores, o que faz vocês se sentirem bem, negligenciando a verdade, negligenciando a lógica, negligenciando a TI de vocês. E aí vocês conseguem criar crenças para se confortar, porque a verdade dói, porque a verdade é dura e vocês não deveriam fazer isso. Essas mentiras podem tornar do mundo um lugar bem pior. Essas mentiras influenciam o nosso coletivo e, voltando um pouquinho para TE demônio, vocês criam regras sociais que vocês assumem que são boas regras sociais, sendo que você tem que verificar elas com cuidado. Será que esse padrão social, essa expectativa social realmente é boa? Será que esse código de ética que eu criei, sendo um FE herói, será que ele realmente é bom? Será que ele realmente beneficia as pessoas ou ele beneficia apenas a mim? Vocês, NFJs, eu falo com vocês têm medo de serem pessoas que não importam porque vocês têm FI Nêmesis e aí vocês tentam compensar pra caramba com a sua TI inferior e TE demônio, sendo que vocês seriam pessoas que importariam muito mais se vocês estivessem dispostos a simplesmente ouvir e ler também. Quando eu falo ouvir, eu também falo de procurar o pensamento dos outros, ler o livro dos outros. Mas sim, TI demônio. Vocês precisam estar dispostos a ouvir a verdade e falar ela, não importa o quão dolorosa e dura ela seja. A verdade, apesar de parecer como um inferno, ela vai te libertar. A verdade, ela vai te queimar. As mentiras, elas são queimadas. O processo de se livrar de uma crença falsa é doloroso. O seu ego tem que ser posto em controle. Porque, frequentemente, a gente vai chegar na conclusão do seguinte, eu tenho uma crença falsa, isso significa que eu sou burro? Não. Pessoas inteligentes acreditam em coisas erradas toda hora. E você não deveria deixar com que uma crença falsa, com que alguma coisa na sua cabeça que lhe foi ensinado errado, ou de que você concluiu errado, entrasse no caminho de você crescer, só porque você sente que estar errado, eu falo isso para os dois, que agora TI demônio, TI inferior, TE demônio, TE inferior,
estar errado não faz de vocês burros. Na verdade, estar disposto a estar errado vai fazer de vocês muito mais inteligentes, porque aí vocês vão ser aqueles únicos seres humanos que estão dispostos a admitir, eu concluí a coisa errada, ou essa informação aqui que eu acredito, ou que eu coletei está errada. E aí vocês ficam um passo mais próximos da verdade, ainda sabendo que não sabem de nada, porque ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que está fazendo. Sendo que a gente tenta, a gente é humano, a gente é pequeno, limitado. FE demônio, TE-herói, STJs, NTJs, vocês têm esse problema onde, especialmente quando vocês são mais jovens, onde vocês desumanizam as pessoas, onde vocês não ligam para o sentimento delas e vocês são vistos como apáticos ou rudes. Alguns de vocês compensam muito isso, se tornando pessoas que criam uma máscara muito sociável, porque as pessoas não toleram FE demônio, o que é triste mais. Isso cria uma mecânica muito triste ainda na sociedade, porque você encontra um monte de FE demônios que tratam as pessoas que nem gado, sendo que ninguém percebe, porque eles treinaram tão bem essa máscara que eles conseguem esconder o fato de tratarem as pessoas que nem gado. Que tal se as pessoas aceitassem mais FE demônio no mundo e na sociedade, eles não teriam que esconder tanto esse aspecto deles mesmos. E aí talvez eles não fossem, especialmente STJs, esses manipuladores das sombras que controlam a sociedade. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos burocratas e criadores de leis são STJs. E por que a maioria desses sistemas de TE são tão desumanizadores? Por que parece que a gente está sendo tratado que nem número? Por causa de FE demônio. A gente não tem o status de humano perante FE demônio, ao menos que a gente seja bem próximo, talvez da família, ou um amante, enfim. Quando vocês desenvolverem FE demônio, vocês não mais vão tratar as pessoas que nem robôs, macacos de laboratório, cobaias, números, estatísticas, ou seja lá o que for que desumaniza alguém. Você vai realmente se importar com o sentimento das pessoas e perguntar como é que os meus planos, como é que os sistemas que eu crio, as regras, fazem você se sentir? São justos? São injustos? E é claro que o orgulho da TE-herói vem que você assume que os seus planos funcionam e são bons. Eles podem até funcionar, mas eles agradam as pessoas emocionalmente? Porque vocês têm esse problema de se uma pessoa se recusa a seguir os seus sisteminhas, os seus procedimentos, os seus planos, automaticamente essa pessoa não é mais humana. Ela não merece mais o cuidado humano e você trata ela de forma indigna. Então, FE demônio, você tem que aprender a ter empatia, a ter compaixão. Esse seria o momento angélico, né, do seu uso. E por último, FI demônio, INTPs e STPs, vocês negligenciam os próprios sentimentos pra caramba. Vocês frequentemente são pessoas ingratas, que não enxergam o valor do que têm. E nesse processo vocês negligenciam a si mesmos. Vocês não veem o valor de si mesmos, ao menos que alguém seja grato a vocês, ao menos que alguém valorize vocês por causa da sua FE inferior. Da mesma forma, a FI inferior quer que alguém trate eles com compaixão. E aí é tipo, se ninguém vai me tratar com empatia, então ninguém mais vai ser tratado com empatia. Com FE inferior se ninguém é grato a mim, então eu devo ser inútil, então acho que eu não importo. E aí você se torna apático, você se torna alexitímico, você não sabe quais são suas emoções. Isso é um processo difícil, porque também leva à sua autodestruição. Todas as funções demônios podem levar à destruição do si e do outro, e desses dois ao mesmo tempo, do coletivo em geral. A importância desse conteúdo aqui é que você reconheça a sua função demônio e impeça que esse processo aconteça. Como eu disse, bastante coisa. A gente está chegando perto do final. Eu vou dar minhas últimas palavras aqui. Para você redimir o seu demônio, você viu que eu dei alguns exemplos assim, aqui e lá, mas você tem que entender um princípio simples, ou dois na verdade. O primeiro é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é incondicional, ou seja, mesmo que essa pessoa, você odeie ela, mesmo que ela seja seu inimigo, mesmo que ela tenha te feito todo tipo de mal, negligenciado sua função inferior, você ainda assim é capaz de amar ela. E aí você não irá causar mal verdadeiro a ela. E esse princípio, pulando para o próximo, é literalmente o princípio de que nem sempre a sua função inferior tem que ser priorizada.
talvez a função demônio fosse honesta com você, talvez ela lhe contasse a verdade, se você não fosse tão orgulhoso e quisesse escutar ela, para seguir os conselhos dela, a sabedoria dela. E aí ela não seria mais um demônio. Existem exemplos de demônios redimidos. Por exemplo, em Jujutsu Kaisen, no filme. Por exemplo, se eu vou lembrar de um demônio redimido aqui, Undertale, se você é da época que pegou Undertale. E é claro que frequentemente a gente vê o elemento dos chifres no arquétipo do demônio. Então tá aí um elemento que vocês podem usar na análise para identificar. Tem vários. E a gente está chegando perto do fim desse vídeo. Se você achou que esse conteúdo é bom, se você acha que ele te ajudou de alguma forma, dá um like, compartilha. Se você quer ver mais disso, se inscreve no canal. E é isso, gente. Falou!